agora eu vou falar sobre o corpo do livro, né? A palavra saltério, ela significa, na verdade, era um instrumento de cordas. Era um instrumento de cordas. Talvez uma harpa de 10 cordas. Vocês conhecem a harpa, né? Não conhecem? Já viram uma harpa? Uma harpa... a harpa é um instrumento grandão assim, que via de regra tem 72 cordas. São 72 cordas. Ela normalmente é afinada em dó. A tonalidade dela é dó. E para cada corda corresponde uma nota. Na época de Davi, havia uma harpa pequenininha que era chamada de saltério. Ela tinha 10 cordas apenas. Então, o saltério pode se referir a esse instrumento, ou pode se referir a um concerto, vamos dizer assim, a um conjunto de salmos que deveriam ser cantados. E aqui vai a dica a respeito do salmo. O livro dos Salmos foi escrito para ser utilizado no ensino. O livro dos Salmos foi escrito para ser utilizado no ensino. Cantavam-se as músicas para ensinar. Porque o melhor jeito de você aprender uma coisa é você gravar uma música. Cantando. Quando você canta, você grava aquele treino. Então, o livro dos Salmos foram várias canções que foram escritas para que o povo de Deus aprendesse a respeito de Deus. Então, o melhor jeito de você ter cânticos bons na igreja é você pegar os Salmos. Agora há pouco eu citei o Salmo 142, né? Com a minha voz clamar ao Senhor. Coloque música nos Salmos e você aprenderá facilmente. Havia na época de Esdras, via de regra, se compunha o saltério com 5 livros, 5 porções. Então, o salmo é dividido desta forma, com 5 porções. Os salmos, como eu disse, eram feitos e quase, via de regra, eram direcionados a alguém no templo, ao pastor, ao levita, ao cantor tal, salmos para isso, salmos para aquilo, mas tudo isso tinha a ver com ensinamento, era didático. Não era só apresentar um show, era ensino. Então a gente precisa aprender isso. Os salmos foram escritos para o ensino. Cada salmo, você vai ver que ele expressa determinado caráter de Deus. Longanimidade, fidelidade, benevolência, onipotência, soberania. Você, pelos salmos, você conhece existencialmente a pessoa de Deus. E é por isso que eu falei que os salmos faz diferença até para o incrédulo. Porque quando ele lê os salmos, ele está lendo uma característica de Deus. E é importantíssimo que a gente leia salmos e não apenas leia os salmos, mas que a gente medite nos salmos. Porque ele faz referência a quem Deus é, a quem somos nós diante de Deus, a quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Está me entendendo? É importantíssimo. O saltério, então, foi dividido por Esdras com a intencionalidade de mostrar para o povo do exílio que tinha voltado como Deus tinha providenciado para eles o retorno. O Deus que tirou eles do Egito, o Deus que os tirou do Egito, os levou para Canaã. O mesmo Deus tinha feito com que eles fossem para a Babilônia, e o mesmo Deus tinha se lembrado da aliança dele com seus pais e os trazido de volta para Canaã. E os Salmos, então, foi compilado por Esdras, por isso que a gente acha que foi Esdras, né? Porque o povo precisava reaprender a lei de Deus, e nada melhor para aprender quem Deus é do que através da música e da poesia. Por isso que o livro dos Salmos foi escrito. Então, faz todo sentido. Eu acho que todas as pessoas da igreja deviam pegar o livro dos Salmos e ler sempre. Esdras. O Neemias era o governador. A história de Esdras é muito interessante.
Não dá tempo de falar sobre ela. Veja aí que eu coloquei a divisão dos salmos aí para você, ó. Eu coloquei de acordo com a nossa Bíblia. Divide-se da seguinte forma: o livro 1 vai do Salmo 1 até o verso 40, até o Salmo 41. Ele tem o foco na aliança de Deus e nos conflitos de Davi. O livro 2, do Salmo 42 a 72, também foca os salmos de Davi e Corá. Livro 3, Salmo 73 a 89, são salmos de Asaf e temas de adoração, porque Asaf era músico, né? Então nada melhor do que ter esse tema. O livro 4, que vai do 90 ao 106, são os temas do exílio e da soberania de Deus. E depois no livro 5, que vai do 107 a 150, louvor e agradecimento. Essa divisão que eu coloquei, meus irmãos, é própria minha. Eu fiz a divisão. É possível que você, ao ler outro comentarista, ou outra pessoa, outro teólogo, você encontre uma divisão um pouquinho diferente. Porque eu fiz a divisão quando estava eu preparando o estudo sobre o livro dos Salmos. Então, pode ser que você ache outra divisão um pouco diferente. Havia uma outra divisão, que essa o próprio povo de Israel fazia, que era dividia-se por autoria de salmos. Então você pode encontrar, é por isso que eu falei para a Carmen, por isso eu não sei, porque de repente pode ser que alguém dividiu o livro dos salmos, resolveu compilar um no outro e colocou diferente. Eu utilizei a nossa Bíblia. E há muitas divisões, né, que podem ser feitas no livro dos salmos. Eu coloquei uma divisão que eu penso que seja adaptável àquilo que a gente pensa do livro. E havia também uma outra subdivisão, que além da divisão por temas e por autores, poderia ser dividido por tópicos litúrgicos, que o israelita fazia, a divisão por tópicos litúrgicos. Eu coloquei aí o nome da divisão por tópicos litúrgicos, é a palavra katzmata, né? O judeu fazia isso. Normalmente essa divisão por tópicos litúrgicos eram feitos de 3 em 3. 3, igual o sermão de pastor presbiteriano. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Salmos de romagem. Salmos de romagem eram salmos para ensinar a pessoa. Não. Romagem é romaria. Romagem é romaria. Normalmente os salmos de romagem, eles eram cantados para ensinar a criança o valor de se ir ao templo, o valor de se seguir a Deus. E quando tinha uma festa no templo, alguma coisa assim, eles iam cantando. O salmo Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, era um cântico desse tipo, que era para ensinar a criança a ir com alegria para o templo. Essa era a ideia. Algumas vezes, alguns autores sugerem que as crianças iam cantando e dançando. Eu não vi nada falando sobre a dança, mas é provável que criança pula demais, né? É provável que eles fossem assim. Porque a criança esperava muito tempo para entrar no templo. Ela não entrava direto. Era com a adolescência. Tá? Ela gostou, né? Agora eu quero falar, eu penso que esse vai ser meu último tema do livro dos Salmos. O messianismo no livro dos Salmos.